Boa noite. Boa noite. Após dia de novos boatos e tensão no mercado financeiro, o Planalto avisa que Joaquim Levy continua ministro da Fazenda. Mais cedo, Levy havia cancelado viagem à Turquia para se reunir com a presidente Dilma. Almirante Otton, que dirigiu a eletronuclear, o ex-líder do PT na Câmara, Cândido Vacarezza, e mais 15 pessoas se tornam réus em processo da Lava Jato. Delação premiada. O dono da UTC, Ricardo Pessoa, diz que pagou propinas ao ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, e ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. E se agrava o estado de saúde da ciclista atropelada por ônibus na Avenida Faria Lima. Um dia após a ANS determinar a quebra da Unimed Paulistana e a transferência de todos os clientes para outros planos de saúde, a Associação Paulista de Medicina diz que os médicos já temem prejuízos e também que a crise da operadora tem pelo menos 4 anos. De acordo com a Associação Paulista de Medicina, há 4 anos a entidade fez uma primeira reunião com representantes da Unimed Paulistana e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para discutir a crise da empresa. O diretor de defesa profissional da associação acredita que a quebra da operadora é resultado de má gestão durante o período. Ele cita que de lá para cá, vários hospitais tiveram que se descredenciar da Unimed Paulistana, porque não recebiam pelos procedimentos. A associação também diz que muitos médicos estão preocupados porque não sabem de quem vão receber os pagamentos, mas, de acordo com a ANS, não podem negar atendimento. Muitas vezes, além da Unimed, esses médicos atendem outros convênios. Então, não pode privilegiar outras operadoras, porque não estão nessa situação, prejudicando o paciente, dizendo, olha, nós não temos vaga, só temos vaga para daqui 60 dias. Mas daqui a 30 dias o doente não tem mais direito, então ele vai deixar de ser atendido. E como muitos profissionais são cooperados, há uma preocupação ainda maior. Dependendo do que a ANS definir, a dívida que tiver pode, de repente, ser dividida entre todos os médicos que são cooperados dessa Unimed Paulistana. Então, porque eles são sócios da Unimed. E isso pode trazer um prejuízo enorme para esses médicos. O Grupo Unimed se apresenta como a maior rede de assistência hospitalar do Brasil, com mais de 20 milhões de clientes e 3.500 funcionários. São mais de 350 cooperativas que atuam de forma autônoma. A Unimed Paulistana era a 4ª maior do grupo, com um faturamento anual estimado em 2,7 bilhões de reais. Ontem, a ANS determinou que a operadora transfira toda a sua carteira de 744 mil beneficiários para outros planos de saúde, num prazo de 30 dias. A agência orienta também que os beneficiários continuem pagando os boletos para garantir o direito a essa migração. Caso a troca não aconteça em 30 dias, a ANS fará uma oferta pública para que outros planos assumam a administração da empresa. O estado de saúde da modelo atropelada por um ônibus enquanto andava de bicicleta na Avenida Faria Lima se agrava. A jovem está na UTI do Hospital das Clínicas. A modelo Mariana Rodrigues, de 25 anos, seguia de bicicleta pela região do Largo da Batata quando ocorreu o acidente na terça-feira. Testemunhas disseram que Mariana foi atingida ao tentar cruzar a Avenida Faria Lima pela área tracejada em amarelo para acessar a ciclovia no canteiro central. O sinal estava fechado para ela, mas Mariana teria se valido do fato de que também estava fechado para os carros que vêm da Cardeal Arco Verde para cruzar a Faria Lima. O que possivelmente ela não percebeu ou não sabia é que os ônibus, apenas eles, podem seguir e virar. Mariana, que não usava capacete, sofreu fratura no crânio. No cruzamento da Faria Lima, há um semáforo específico para os ônibus, que só abre quando o sinal do ciclista está fechado. Uma placa avisa sobre a conversão permitida, mas apenas quem segue pela ciclovia na direção de Pinheiros consegue ver. No sentido inverso, também há semáforo para as bicicletas,
mas não uma placa para avisar dos ônibus. Não custa nada colocar uma placa com um símbolo de um ônibus que fazendo a conversão, né? A informação nunca é demais. Eu acho meio confuso, na verdade, eu acho muita informação, pra falar a verdade. E fora que tem muitos motoristas ou até motoqueiros, né, que viram direto aqui pela placa de sinalização de bicicleta ser muito pequena, né? É o que nós temos. É bem confuso e não é só essa travessa, né? Porque a ciclovia ela é bem cortada. Quem está ao volante reclama que também é surpreendido. A gente está cansado de o farol estar aberto pra gente aqui. Quando a gente vai embicar para entrar, eles vão e vêm em cima. Esse dia mesmo aconteceu com os ciclistas. Esse dia mesmo o rapaz foi entrar com o ônibus aqui, o farol aberto, ele entrou no meio do ônibus. Eu passo aqui todo dia. Tem um farol, a gente respeita e não acontece nada. Não falta sinalização? Aqui não. Aqui não, só atravessar na Paulista, fora do farol, fora da faixa, e se atropelado, a culpa não é do motorista, concorda? Enquanto estávamos gravando, a nossa equipe flagrou a imprudência de ciclistas que se arriscam e também de motoristas que atravessam a ciclovia na conversão proibida. Em depoimento à Justiça Federal, o empreiteiro Ricardo Pessoa diz que pagou propina ao PT. Ricardo Pessoa fez acordo de delação premiada. Ele é apontado pelo Ministério Público Federal como sendo o presidente do clube VIP das empreiteiras que participaram do esquema de corrupção na Petrobras. Questionado pelo Ministério Público Federal se havia feito pagamento de propina a funcionários da estatal, o delator confirmou. Eu paguei para o Pedro Barusco e Renato Duque também? Renato Duque sempre me encaminhou para o senhor João Vacari. Eu nunca dei propina na mão do senhor Renato Duque, mas era sempre encaminhado o assunto para o senhor João Vacari. Pessoa disse que seu primeiro contato na diretoria de serviços da Petrobras foi Pedro Barusco, então braço direito de Renato Duque. O juiz Sérgio Moro então perguntou: mas essas contribuições políticas como parte de um acerto de propina ou como contribuições? Parte do acerto da propina. Desculpa, ele deixava isso de maneira clara para o senhor? Não, mais claro é impossível, porque eu depositava oficialmente na conta do Partido dos Trabalhadores. Ricardo Pessoa contou que o pagamento de propina era de 1% para a diretoria de serviços, comandada por Duque, indicado ao cargo pelo PT, e para a diretoria de abastecimento, liderada por Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP. Mas isso era só referência e caberia a negociação depois de cada um. Eu, por exemplo, sempre negociei o máximo que eu pude. Não era a minha opção. Entendi. Era a regra do jogo, como eu já ouvi aqui alguém falar. E o juiz Sérgio Moro aceita a denúncia contra o ex-diretor da Eletronuclear, o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva. Com isso, ele vira réu na Lava Jato. Otton Luiz Pinheiro é acusado de receber R$4,5 milhões em propina para credenciar empresas nas obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Ele está preso em um quartel do Exército em Curitiba. O Ministério Público Federal diz que a empreiteira Andrade Gutierrez repassava valores para uma empresa do almirante, a Aratec, por meio de empresas de fachada. No regime militar, Otton liderou um programa secreto da Marinha para o desenvolvimento de centrífugas de enriquecimento de urânio. Além do almirante e uma filha dele, mais 13 pessoas, entre elas os presidentes das empreiteiras Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo e da Engevix, Gerson Almada, passam a ser réus nesta ação da Lava Jato. E agora à noite, a Polícia Federal informou que concluiu mais 2 investigações sobre políticos supostamente beneficiados por propina da Petrobras. A PF indiciou o ex-líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vacariza, do PT de São Paulo, e os deputados Nelson Maurer, do PP do Paraná, e Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul. O inquérito enviado ao STF apontou indícios de corrupção e lavagem de dinheiro. As defesas dos 3 políticos informaram que só vão se pronunciar quando tiverem acesso aos autos. As temperaturas subiram nesta quinta-feira e choveu. Para amanhã, a previsão é de mais chuva, mas nas regiões dos reservatórios as pancadas devem ser bem pontuais. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Um dia faz frio, no outro chove e faz calor. Tá difícil para o paulistano acompanhar tantas mudanças no tempo. Para essa sexta-feira, não chove apenas no norte paulista. Já nas regiões leste, centro e oeste, a previsão é de uma sexta-feira de chuvas.
As temperaturas caem aqui na faixa leste por causa do tempo mais fechado e a máxima fica em torno dos 22 graus em Santos e dos 23 em São José dos Campos, em Sorocaba e em Caraguatatuba, no litoral. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 16 e máxima de 22 graus durante a tarde. A chuva vai ser mais generalizada por aqui em relação a hoje e até pode ser forte em alguns momentos. Mas nos reservatórios, as pancadas tendem a ser bem pontuais. Após reunião, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirma que Joaquim Levy permanece no cargo. Hoje, eles participaram de um encontro com a presidente Dilma Rousseff. Especulações sobre a saída de Levy ganharam mais força depois que ele cancelou a viagem que faria para participar de uma reunião do G20. Mercadante afirmou que as informações sobre a saída de Levy do cargo são motivadas por gente que está especulando, tentando ganhar dinheiro. Agora à noite, a assessoria de Levy informou que ele vai embarcar na madrugada de sexta para a Turquia. E agora o Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os boatos de uma possível saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, do cargo. Um dia depois de ter declarado publicamente que o seu ministro da Fazenda está muito integrado e muito prestigiado no governo, Dilma Rousseff teve de convocar uma reunião de emergência hoje para afagar o ministro Joaquim Levy, que se sente muito desprestigiado e isolado no governo. O ministro tinha viagem para o exterior marcada, cancelou a viagem, foi ao Palácio do Planalto. A presidente chamou para o encontro outros dois ministros, Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Nelson Barbosa, do Planejamento. O objetivo desse encontro foi unificar o discurso do governo num tom que seja confortável para Joaquim Levy, evitando que o ministro da Fazenda peça para sair do governo. A convocação dessa reunião passa a impressão de que os responsáveis pelo isolamento de Joaquim Levy no governo são os outros ministros. Isto é um engano. A responsabilidade é de Dilma Rousseff. O ministro Joaquim Levy perde os embates internos nos quais se envolve, porque a presidente, ao dirimir as divergências, decide contra o Ministério da Fazenda. O presidente reviu a meta de superávit para esse ano. O presidente autorizou bancos públicos a emprestarem dinheiro em condições privilegiadas para empresas do setor automobilístico. E a presidente enviou ao Congresso um orçamento com um déficit para o ano que vem, quando o ministro Joaquim Levy previa um superávit de 0,7% do PIB para o ano que vem. Como o ministro é, aos olhos do mercado, o fiador do ajuste fiscal, ficou a impressão de que a presidente Dilma voltou a sapatear à beira do abismo. Ao final do expediente de hoje, Dilma achava que ainda tinha um ministro da Fazenda. Mas para que Joaquim Levy permaneça no governo, será necessário que nas próximas semanas fique bastante claro que é o ministro da Fazenda quem tem a presidente e não o contrário. Joaquim Levy parece decidido a demonstrar para Dilma Rousseff que seu nome não é Guido Mantega. Boa noite. A seguir, destroços encontrados em ilha do Oceano Índico são do avião desaparecido da Malaysia Airlines. E o drama dos imigrantes na Europa. Eles são retirados à força de trem perto de um campo de refugiados. Quer dizer que a gente vai participar das discussões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso, e sabe o que é melhor? O povo vai ter voz nessas decisões. Tá, mas e como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais e o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim.
É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Ela ganhou o carinhoso apelido de Rainha da Fossa, de ninguém menos que Vinícius de Moraes. Hoje o musical é por conta de Vossa Majestade, a cantora Valesca. Tem ainda Mestres da Gastronomia e tudo sobre as estreias nas telonas com Christian Petermann. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela fala sobre a instabilidade dos mercados. A volatilidade do dólar hoje esteve muito relacionada aos rumores quanto à posição de Lévy no governo. Logo na abertura dos negócios, a cotação disparou no embalo da especulação quanto à possível saída do ministro diante da incapacidade do governo de executar o ajuste fiscal. Lévy, chamado de mãos de tesoura, como observou o Financial Times, estaria queimando muito a própria imagem. Afinal, um governo que manda para o Congresso uma proposta orçamentária, já prevendo déficit no próximo ano, é um governo que quer continuar gastando. Isso pegou muito mal aqui no exterior. Fez com que o Brasil já passasse a ser tratado como um país sem grau de investimento, sem o selo de bom pagador. O mercado, desde a semana passada, já está antecipando o possível rebaixamento do país pelas agências de classificação de risco. Mas, em meio ao nervosismo do mercado, começou a circular a conversa de que Dilma teria sido alertada por um banqueiro quanto a um ataque especulativo contra o Brasil, que ainda faria o dólar subir muito mais, com desdobramentos mais sérios para a economia. Isso caso Lévy abandonasse mesmo o barco, por se sentir isolado, sem espaço para trabalhar. Conversa que coincidiu com a mudança da agenda do ministro, que iria para a Turquia, e a reunião com Dilma, que agora parece querer fortalecer de novo o ministro. O dólar fechou o dia igual a ontem. Resta ver o que vai acontecer de fato. Discurso já não adianta muito. Não basta prestigiar o ministro. Técnico de futebol também é elogiado antes de cair. É preciso mostrar resultado. Aí é que a coisa complica. Por mais que o ministro seja respeitado pelo currículo que tem, o governo está numa enrascada. A presidente Dilma está enfraquecida, sem força política e talvez até sem muita disposição para fazer os cortes necessários para viabilizar um superávit das contas públicas. Meta que ainda possa salvar o país do rebaixamento. Ontem mesmo ela admitiu mais aumento de impostos, sem descartar inclusive a volta da CPMF, que foi ideia do planejamento. Aliás, em vários embates, Nelson Barbosa é que tem se saído melhor, como naquele primeiro corte do orçamento, na redução da meta fiscal. Coube a ele o anúncio da intenção do governo de reduzir o número de ministérios, o que ainda não aconteceu. Mesmo que se tente fortalecer a posição de Lévy, difícil confiar que ele possa ter força para fazer o que tem de ser feito com o governo fragilizado como está. Só a disposição de Lévy pode não ser suficiente. Eu volto na terça. Até lá. Imigrantes e refugiados entram em desespero na Hungria. Eles foram obrigados a desembarcar do trem em que viajavam para a Áustria. As autoridades húngaras reabriram a principal estação de trens de Budapeste depois de 2 dias de fechamento e caos. E permitiram que os imigrantes embarcassem num trem acreditando que iriam para a Áustria. A multidão lutou e se espremeu para conseguir um lugar nas composições abarrotadas. Crianças foram empurradas para dentro. Famílias se perderam na confusão. Mas em vez de seguir para a fronteira, o trem foi detido na cidade de Bicske, a 40 quilômetros de Budapeste, onde a Hungria tem um centro de acolhimento. A polícia tentou forçá-los a desembarcar. Um dos vagões chegou a ser esvaziado. Eles acreditavam que iriam para a Áustria ou para a Alemanha. O desespero era tamanho que pai e mãe se jogaram nos trilhos com um bebê no colo. A Alemanha e a França decidiram apresentar à União Europeia uma iniciativa comum para a imposição de cotas obrigatórias no acolhimento de refugiados. A imagem do menino sírio que morreu num naufrágio no Mediterrâneo se tornou um símbolo do drama dos refugiados que tentam asilo na Europa. O pai conta que os 2 filhos escaparam das mãos dele. A família queria refúgio no Canadá.
Abdullah Kurdi é sírio e escapou das atrocidades do Estado Islâmico na cidade de Kobani, mas perdeu toda a família no mar Mediterrâneo. Ele é o único sobrevivente do naufrágio de um barco com 12 refugiados na costa da Turquia. O filho, Aylan, de 3 anos, é o menino encontrado morto na praia de Bodrum. Abdullah conta que o barco virou com as ondas altas. Os filhos de 3 e 5 anos escaparam das mãos dele. A mulher dele também morreu. A família tinha fugido para a Turquia e de lá tentava conseguir refúgio no Canadá. A irmã dele mora em Vancouver há 20 anos. O Canadá chegou a ser duramente criticado por uma suposta negativa de refúgio. O primeiro-ministro canadense Stephen Harper disse que viu a foto na internet e pensou no filho da mesma idade e sentiu dor no coração. Harper declarou que seu país está comprometido em ajudar as vítimas da guerra na Síria. Autoridades confirmam que os destroços encontrados em uma ilha francesa pertencem ao avião da Malaysia Airlines, que desapareceu em março do ano passado. O pedaço de asa de 2 metros de comprimento foi encontrado há 2 meses na ilha de Reunião, que pertence à França, localizada no Oceano Índico. Após perícia feita por representantes da fabricante, é possível ter certeza de que a peça pertence ao Boeing 777 da Malaysia Airlines, que desapareceu dos radares enquanto voava de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 pessoas a bordo. As autoridades malaias já tinham afirmado, no início de agosto, que o pedaço era do avião desaparecido. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Faça um passeio de 4x4 por Monte Verde no Hoje Tem. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.